Vamos poder sentar em nome de Jesus? Glória ao Senhor. Bom, depois de louvar, eu quero compartilhar uma palavra. Fica no livro de João, o Evangelho segundo João, capítulo número 4. Evangelho segundo João, capítulo número 4. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo número 4, versículo 1, seguinte. Logo após a leitura, os grupos se prepararam. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 seguinte, diz assim: os fariseus ouviam falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água, só tenho. Esse capítulo 4, no começo vai falar sobre uma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. A mulher samaritana, aquela mulher do poço. Se você uma leitura, você vai ver que essa mulher não vai querer dar água para Jesus. Mas eu não quero falar sobre a mulher, eu quero falar um pouquinho sobre o início desse texto. O texto fala que quando os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos, mais pessoas que João, a Bíblia Sagrada diz que Jesus mesmo batizava, mas quem batizava eram os seus discípulos. Mas Jesus então ele sai da Judéia e ele volta mais uma vez para Galiléia. O versículo número 4 é muito interessante, porque o versículo 4 diz assim: e era necessário passar por Samaria. Esse versículo 4, essa expressão era necessária, vai mostrar a dificuldade que era para um judeu pisar em Samaria. Se você pegar o contexto histórico, você vai ver que os judeus foram brigando com os samaritanos desde depois que eles foram prisioneiros, ficaram 70 anos na Babilônia. A volta foi muito conturbada, os samaritanos eles dificultavam ali os judeus voltar a ser uma nação, e a briga ninguém teve tempo, a ponto que nessa época os judeus não conversavam com os samaritanos, nem tampouco os samaritanos conversavam com os judeus. Ele era um povo que tinha o mesmo sangue, mas os judeus não se batiam com os samaritanos. E a Bíblia Sagrada nos diz, não quero aprofundar sobre essa briga, mas a Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus toma a rota, saindo da Judéia e indo para a Galiléia, o caminho mais curto era passar por Samaria. Mas se você vê, os judeus eles sempre faziam um caminho mais longo, eles davam uma volta longa, porque eles não queriam pisar em Samaria. Por causa da briga, pastor? Sim, mas mais além, porque eles não queriam ter o samaritano como um amigo. Os judeus então eles queriam que a salvação fosse guardada somente para eles. Mas o texto diz, no versículo 4, e era necessário. Essa palavra necessário é uma palavra que mexeu comigo já há muito tempo. Por quê? Porque mesmo os discípulos não querendo, Jesus tomou aquele caminho, e eles têm que ir fora da sua vontade. Por quê, pastor? Porque era necessário passar por aquele caminho. Irmãos, eu quero falar algo para você nessa noite, já começando esse culto, que às vezes você está passando por algum lugar e você fala: pastor, estou passando por uma dificuldade, e Jesus tem uma resposta para você: é necessário você passar por essa dificuldade. Glória a Deus.
para você: é necessário você passar por esse caminho. É necessário você trilhar um caminho de dores. Por quê? Porque só aí que Jesus pode te curar. Pastor, enquanto esse discípulo está passando, eles estão passando murmurando. Por que que Jesus pegou esse caminho? Jesus sabe que nós não queremos passar por essa terra. Jesus sabe que nós não temos amizade com esse povo. E eles ainda não entendem por que está passando esse caminho. Irmão, escute isso. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por lugares, passamos por sofrimento, passamos por privações e provações, e nós não entendemos por que estamos passando por isso. Mas quando nós vemos o versículo de número 7 diz que Jesus já cansado, ele senta na beira do poço. Meio-dia, o sol está vindo, e ele vem. O porquê daquela trajetória? Uma mulher que vem pegar água no poço, uma mulher que nem os samaritanos gostavam dela, uma mulher que tinha problema com relacionamentos, uma mulher que estava machucada. O terceiro diz que Jesus agora senta e ele aguarda a mulher chegar. Quando a mulher chega, ele começa o diálogo. Vocês conhecem o diálogo? Jesus pede água, ela não quer dar água. Mas no final do diálogo, o que acontece, pastor? Uma salvação. No final do diálogo, acontece que é uma salvação. Jesus trazendo aquela mulher de volta, porque era uma mulher perdida. Jesus veio para os perdidos. Pastor, você está dizendo, estou dizendo que tudo que você está passando agora, talvez você não entenda, mas lá na frente pode ser fonte de salvação para outras vidas. Mais profundo isso. Talvez o que você está passando hoje você não compreenda, mas o que você está passando hoje vai ser amanhã um jeito que você salvar outras pessoas. As crises do casamento, crises espirituais, crises dentro da gente. Quando você chegar e ver alguém passando por aqui, você falar: eu já passei por esse caminho. É necessário passar por isso que eu passei na vida, sabe por quê? Porque agora eu posso aconselhar você. É necessário passar por essas dores, sabe por quê? Porque agora eu posso orar por você. Porque eu sei o que você está passando. Porque Jesus fez eu passar por essa e agora eu posso contribuir na sua vida. Eu tenho uma palavra para você. O que você está passando, sabe o que é? É um trajeto de salvação. Não só para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas. Eu não entendo isso. Talvez você fique difícil o que você está passando nesse momento. Trajetória é difícil, é complicado, não entendo. O que é necessário você passar hoje, que a gente não compreende, porque conseguimos ver só um palmo feito no nariz, é um projeto de Deus na vida de outra pessoa. Talvez lá na frente, horas depois, o discípulo então entende por que passa por aquele caminho. Porque não só aquela mulher, mas se você continuar lendo o texto, você vê que toda uma cidade, toda Samaria, elas conhecem a Jesus. Pastor, estou dizendo que aquele discípulo passando por Samaria foi fonte de bênção para outras pessoas. E você só está passando por essa dificuldade por um propósito: ser fonte de bênção para outras pessoas. Quem pode dar glória a Deus? Você está passando por essa dificuldade, sabe por quê? Porque você vai ser fonte de bênção para outras pessoas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você é fonte de bênção para outras pessoas. Aleluia. Você vai saciar a sede de pessoas por Jesus. Eu creio nessa palavra. Irmãos, eu queria começar com a oportunidade, os grupos estão com a oportunidade de adorar o nome santo do Senhor. Glória a Deus.